Coloque-se de pé, nós vamos iniciar mais esse culto em louvor a Deus, tão maravilhoso, tem nos abençoado.
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam o seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Ele é exaltado, exaltado no céu. Exaltado, exaltado no céu. Sabedores que não merecemos a tua graça, não merecemos a tua misericórdia, não merecemos a tua bondade nem o teu braço. Ainda assim, nos atrevemos a colocar nosso coração prostrado diante do teu trono e implorar a ti pelo teu perdão. Sim, Deus. Para que nos laves, nos transformes, Amém, Jesus, Pai. Amém. quebrantando os nossos corações, como bom rei que és, trabalhando no barro que somos nós. Amém. Transforma-nos a sua maneira. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. A palavra de Deus diz assim, o salmista, no Salmo 29, diz: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Culto é encontro, é o encontro da comunidade de fé com o nosso Senhor. Culto é serviço. E o serviço que nós prestamos, o próprio texto diz: adorai ao Senhor. Adorai ao Senhor. Por isso nós estamos aqui. Não só neste momento, nesta hora de culto, nesta celebração, mas que a minha vida e a sua vida seja um constante louvor ao nosso Deus. Amém? Que aqueles que nos visitam, nós nos sentimos alegres, né, com aqueles que estão conosco, e é um prazer recebê-los aqui. Por favor, sente-se. Agora é aquele momento que você mais gosta na hora do culto, que são os avisos. Né? O reverendo Otoniel esteve aqui no mês passado, né, e quando ele foi iniciar o seu sermão, eu acho que está um pouquinho no DNA da gente, né, porque ele disse que ele gasta muito tempo com a introdução. E como eu sou primo dele, né, eu sou primo do Otoniel, né, a gente tem, eu acho que está no DNA esse negócio. Né. Eu só não perguntei para ele sobre os avisos, se ele se alongava muito nos avisos, né, mas eu acho que sim também, né, eu acho que está no meu DNA e trouxe isso como herança. Mas eu prometo que eu vou ser rápido hoje. Né. Terça-feira, às 20 horas, de joelhos aqui, um tempo de oração, o templo aberto das 20 às 21 horas, ok? Terça-feira, um tempo de oração. Se você puder vir, nós estaremos aqui e nós vamos orar a Deus, colocar diante do Senhor aí a nossa vida, os pedidos de oração, a igreja e assim por diante. Próximo sábado, o pessoal do louvor não vai ter o ensaio do instrumental, a não ser que seja um pouquinho antes, ok? Porque sábado nós vamos passar aquele filme que eu coloquei no grupo do WhatsApp da igreja. É para toda a igreja, é para toda a família, ok? Ok? Então, se eu fosse você, viria, né,
Eu acho que a gente vai ter um refrigerante, né, uma pipoca, né? A gente vai ter um tempo aí de edificação por meio do filme. O filme é muito bom. E também para que a gente possa, quem sabe, aí depois do filme, a gente bater um papo também, né? O filme é muito desafiador. O filme fala sobre o que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, ou melhor dizendo, aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, uma transformação. Então, eu gostaria que você viesse com toda a sua família, né? Eu sei que a gente não tem cinema na cidade, e para ir no cinema tem que ir em Londrina, né? Ou Prudente ou Maringá. E a gente pode passar o filme aqui, fica muito mais cômodo, né, para cada um de nós. Então, fica o convite, né, para o Jonas vir com a Regiane, né, lá de Santo Inácio, né, para poder assistir o filme. Vale a pena o filme, tá? Como é que é o nome do filme, Alan, em inglês? Se eu pudesse imaginar. Não, eu falei em inglês. Ah, tradução. Como é que é o nome? Se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar, né? É a história daquela canção que fez muito sucesso, né? Nos Estados Unidos, na década de 90, 2000, uma coisa assim. 2000, né, Alan? Mais ou menos, né? 2000, 2003, né? O pastor José Antônio, que está conosco aqui, esteve nos Estados Unidos um bom tempo, né? Foi pastor lá nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele deve lembrar. Como é que é em inglês? I can only imagine, né? É isso? Tem alguém que falou, agora eu entendi, né? Muito bem. O Alan é meu auxiliar para os assuntos linguísticos, né? Venha com a sua família, dá para trazer a Nilza, né? Vou trazer a Silvia, ou a Silvia vai me trazer, né? Não sei, né? Para a gente poder assistir o filme. Aqui ela sabe do filme, né? Você não assistiu, né? Assistiu? Assiste de novo, então, vale a pena, certo? Traz o Alan com você, né? Traz o seu marido junto. Muito bem, então sábado, se a gente conversa para talvez marcar um pouquinho antes o instrumental. Domingo nós temos escola bíblica dominical das 10 às 11 horas da manhã e à noite nós temos culto em louvor a Deus. Esses são os avisos que nós temos. Por favor, abra a sua Bíblia lá no Antigo Testamento, em Êxodo. Êxodo capítulo 23. Êxodo capítulo 23. Que diz assim no versículo 15: Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. E aí o texto diz, ninguém apareça de mãos vazias perante mim. O importante é que eu e você nunca possamos nos apresentar diante do Senhor com as mãos vazias, porque Ele nunca veio até nós com as suas mãos vazias. Convido você a ficar em pé novamente, nós vamos continuar louvando ao nosso Deus, e nós vamos agora louvar a Deus, glorificar ao Senhor, honrar ao Senhor, também por meio dos dízimos e das ofertas. E se você ainda não pegou o seu envelope, né, o conselho esse ano nós lançamos esse desafio para a igreja, esta oferta especial, em relação aos 65 anos de organização da Igreja Presbiteriana Independente Lupeonópolis. Se você ainda não retirou, ele está sob os bancos e você poderá fazê-lo. Vamos orar, o presbítero Mário vai orar, e nós vamos agradecer a Deus, e nós vamos consagrar os dízimos e as ofertas ao Senhor. E mais uma vez, conforme diz o texto, o importante é que nenhum de nós possamos nos apresentar diante do Senhor com as nossas mãos vazias. Vamos orar?
te afogar. Segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com meus medos, falhas e temores, enche meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo.
salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte vencer. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar. e autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Faça o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar. As crianças permanecem no templo hoje. Eu gostaria de chamar o pastor Zé Antônio. Enquanto ele vem à frente, após o culto, nós teremos aquele momento de comunhão. Estava gostoso o espetinho no segundo domingo do mês passado? Estava ou não? Estava, Jonas? Então, hoje de novo tem, né? Então, não vá embora, vá até o fundo, R$5 espetinho e um copo de refrigerante, ok? Então, não vá embora, dá para levar, viu, Lei? Hoje eu providencio um papel alumínio, fica mais fácil de levar, se quiser, né? Não vá embora, vamos ter um tempo ali. O segundo domingo do mês passado, tivemos um tempo muito gostoso ali depois do culto. Esperamos que isso se repita hoje, né? Nós vamos orar. Esse é o reverendo José Antônio Pereira, ele vai fazer a devida apresentação. É um pastor muito querido, eu sempre quis trazê-lo aqui desde que eu cheguei aqui em 2013. Ele foi pastor da minha família. Eu vou falar um negócio aqui, ele vai entender. Vocês, eu acho que não. Ele é um dos poucos pastores que meu pai gostava. Você sabe o que eu estou falando. Ele conhecia meu pai, né? Meu pai era uma benção, mas era um homem meio complicado, né? Mas ele era um dos pastores que meu pai tinha um carinho, um amor muito grande por ele, né? Foi pastor em Rolândia há um bom tempo, né? Onde ele pastoreou a minha família, meu pai, minha mãe. Uma pena que minha mãe não... Esteve aqui o mês passado, né? Está bem velhinha já, mas pastoreou meu pai, minha mãe. Foi pastor da Primeira de Londrina, muito tempo. E hoje ele é pastor da comunidade Betânia, né? É a 11ª de Londrina? A 11ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, que foi organizada em dezembro. Eu fiz a lição de casa. Foi organizada em dezembro, né? Ele pregou 2 vezes hoje já, é a terceira, né? Eles têm 2 cultos no período da manhã, no domingo, né? E ele aceitou o convite, está aqui, né? E eu quero agradecer a Deus, é um pastor muito querido da nossa família, né? Mora no nosso coração, e Deus tem honrado e abençoado grandemente a vida dele, o ministério dele, né? E nós vamos orar agora, o presbítero Elias vai orar, colocando a vida dele diante do Senhor, e que o Senhor nos ajude com relação aos nossos corações, a nossa mente, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa receber a tão preciosa palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.
Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos trocar, pastor. Isso é melhor. Muito obrigado. Os irmãos podem se sentar, por favor. Que louvor gostoso, um louvor abençoado, canções lindas, letras profundas. Fui muito abençoado nesse período do louvor. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. É um prazer muito grande poder estar aqui, na verdade uma honra. Eu estou acompanhado da minha querida esposa Arli, e ela é uma companheira. Eu agradeço você ter vindo comigo. Porque nós, conforme o pastor já falou, nós tivemos 3 cultos. Eu falei para ela, se você vai, se você quiser, porque, não é? Ela, acho que, se você quiser ficar descansando, ela falou, não, eu quero ir junto, faço questão. Então foi uma alegria. Obrigado, querida. E os seus pais, eu tenho o maior carinho por eles, né, e guardo as melhores lembranças. E o seu pai realmente me ajudou muito. Ele falava muitas coisas. Ele, faz assim, faz assado, me dava umas dicas boas lá, aprendi muito com ele. Silvia, foi um prazer te rever, né? Fazia tempo que a gente não se via. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui. A gente já caminhou junto, de alguma maneira, lá em Londrina também. E é um privilégio para mim estar aqui e estar com vocês. Eu estava falando para o pastor que um amigo meu, formamos juntos, ele é filho dessa igreja, que é o Valdir Reis, e está servindo lá no norte ainda. A gente pastoreou mais ou menos próximos um do outro. Ele em Nova Jersey e eu lá em Massachusetts. E foi um tempo muito bom. E estar lá com ele, com a Ana, enfim. Mas é um privilégio poder conhecê-los. Não é? Que Deus os abençoe, que Deus vos guarde. Vocês estão comemorando o aniversário. Eu agradeço a Deus pela vida e o ministério dessa igreja. Obrigado, querida. E a palavra que eu trago hoje é a palavra que foi dada a uma igreja, a igreja de Filipos. O pastor Paulo, que fundou essa igreja, ele escrevia cartas para as igrejas, vocês sabem disso. Essa era a maneira dele estar cuidando da igreja à distância. Então, ele não tinha essa possibilidade de estar sempre lá, todo mês, nessas igrejas, obviamente, por causa da distância. Ele, então, recebia as informações, como que estavam essas igrejas, e, através dessas informações, ele escrevia suas cartas, orientando as igrejas. Então, eu escolhi esse texto de Paulo aos Filipenses, porque esta igreja, a de Filipos, era uma igreja muito querida para Paulo. Paulo tinha um carinho especial por essa igreja. Essa igreja o sustentou em vários momentos difíceis, esteve com ele, ao lado dele, abençoando a vida dele. Então, por causa disso, Paulo nutria. Não é que ele gostasse mais dessa igreja do que das outras, não é isso. Mas ele nutria um carinho especial pela igreja de Filipos. Você já vai ver na leitura, já dá para perceber isso. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo, por favor, na epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, os versículos de 1 até 11. Versículos de 1 a 11, no capítulo 2. Vocês vão ver, a minha explanação é muito simples, eu sou uma pessoa simples, e eu gosto de abrir o texto e conversar e explicar o que está no texto. Só isso. De mostrar a verdade que aqui está e aplicá-la na nossa vida. Você lê o texto, você expõe o texto e você aplica o texto. Vamos, então, à leitura desse texto que diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus,
não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Aplique-a em nosso coração. Abençoa esta igreja, a caminhada dessa igreja, este ano especialmente, comemorando mais um ano de vida, mais um ano de ministério nesta cidade. Derrama a Tua graça e a Tua bênção sobre o nosso pastor, sobre a sua família, sobre os líderes da igreja, os presbíteros, o conselho, a diaconia e os ministérios desta igreja. Nós pedimos a Tua bênção. Abençoa mesmo, porque uma igreja não caminha sem a Tua bênção. Nós precisamos da bênção do Senhor. E obrigado por essa palavra tão simples, que o Senhor nos ajude a entendê-la e a aplicá-la na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aqui está a palavra de um pastor que ama esse povo e que trata com carinho e amor essa comunidade. Um pastor que conhece as limitações da sua igreja. Um pastor que sabe dos relacionamentos da vida comunitária que esse povo leva. E é claro que Paulo também ficou sabendo que no meio dessa comunidade, embora tão querida, tão especial, houvesse alguns desencontros. E isso é normal, onde a gente é assim mesmo. Onde há pessoas, sempre há a possibilidade de desencontros. Não há uma igreja no mundo que seja perfeita. Há sempre desafios no nosso meio. Eu vim pensando nisso, porque esse é o desafio que eu estou, embora a igreja que eu esteja pastoreando, a Betânia, seja tão jovem, jovenzinha, mas eu tenho muitos desafios ali também. Eu tenho vários desafios. Então eu queria dizer que eu estou aqui escolhendo esse texto, e eu sempre faço isso, porque às vezes tem gente que pergunta assim: escuta, você conversou com alguém da igreja? Você perguntou alguma coisa? Não, eu não perguntei nada. A gente não pergunta. A gente só abre a palavra e lê. E a palavra de Deus fala conosco. Então eu espero que o seu coração esteja aberto. Nunca leve para o lado pessoal. Nunca leve uma mensagem para o lado pessoal. Receba, porque este homem escreveu isso no primeiro século. Provavelmente entre os anos 50 e 60, por aí, entendeu? Vejam como o ser humano não muda. Vejam como nós continuamos os mesmos. Veja que essas ponderações são completamente atuais para a nossa vida. E eu queria, nessa noite, trazer essa mensagem de várias maneiras, de vários focos. Por exemplo, para o foco pessoal. Você vai perceber que aqui muita coisa se aplica à sua vida pessoal. Você também vai perceber que aqui essas lições são perfeitamente aplicadas à nossa família, à nossa casa, relacionamento de marido e esposa, esposa e marido, filhos, pais, enfim, porque está falando de relacionamento humano. A lição que nós vamos receber hoje do apóstolo Paulo, ela se aplica em várias áreas da vida, e é claro, também na comunidade cristã, é lógico. Aliás, ou a propósito, ela foi escrita, afinal, para uma igreja, não é? Então, quando a gente abre a palavra de Deus, nunca pense assim: puxa, o fulano deveria estar aqui. Não, o primeiro destinatário da palavra sou eu. O primeiro destinatário da palavra sempre sou eu. E eu sempre digo para o nosso povo lá, dizendo: olha, o primeiro a ouvir, o primeiro ouvido a ouvir, sempre é o meu. E é verdade. Como que eu vou compartilhar algo para você que o Senhor não falou comigo antes? Entendeu? Seria uma arrogância muito grande da minha parte. O que eu quero compartilhar aqui a gente que tem um coração pastoral, a gente sabe muito bem o que esse homem estava passando quando recebeu as notícias de Filipos. É claro que ele ficou com o coração apertado,
porque se trata de famílias que ele conhece e que ele ama. E é por isso que Paulo fala com tanto amor. Eu não sei você, mas eu, ao ler esse texto, eu vejo o amor desse homem, amor dele por nós. Veja a maneira como ele trata, veja a sua tratativa, veja como ele trata com carinho e amor. Então eu quero que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe. E olha só como ele introduz esse capítulo 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ele está dizendo, olha, nós já recebemos tantas coisas lindas do Senhor Jesus, fomos tão abençoados, o Senhor tem feito tantas coisas lindas no nosso meio, é isso que ele está dizendo. Eu conheço vocês, eu sei da história de vocês, Deus realmente fez coisas lindas. Agora deixa eu dizer uma coisa, completem a minha alegria, porque eu conheço a história de cada um de vocês, eu conheço essa comunidade, eu estive aí com vocês, eu convivi com vocês. Agora, vocês querem me deixar ainda mais feliz, diante de tudo que Deus já tem feito na vida de vocês? E olha o que Ele nos fala aqui, e olha o que Ele nos ensina. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Olha como é importante, olha como essa palavra se aplica à nossa vida no dia a dia, por exemplo. O que Jesus disse? Que uma casa dividida não subsiste. Não subsiste de nenhuma maneira. Quem é casado aqui sabe disso. Nós temos que estar na mesma direção, no mesmo sentido, senão não há casamento. Quem faz casamento não é o cartório, não é a certidão. Quem faz o casamento é a escolha que duas pessoas fazem de se amarem, de se respeitarem e de dizerem umas às outras, nós vamos andar no mesmo caminho. Entendeu? Não é nem caminho paralelo, tipo trem, não, porque não funciona, nunca se encontra. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo, tem o mesmo modo de pensar, olhando para a mesma direção, olhando para o mesmo sentido. Quantas famílias, às vezes, irmãos, vamos ser honestos, às vezes dentro da própria igreja, famílias completamente desunidas, marido olhando para um lado, a mulher para o outro, filhos para um outro. É isso que o apóstolo está nos ensinando. Tem o mesmo modo de pensar. Isso vale para a nossa comunidade também. Se eu pensar uma coisa e firmar a posição, o pé, e você pensar outra, nós nunca vamos entrar num acordo. Então Paulo está dizendo, tem o mesmo modo de pensar. Porque eu sei onde vai dar quando duas pessoas têm maneiras diferentes de pensar. É como se ele estivesse falando isso. Eu sei onde vai dar isso. Olha, e mais, ele disse, um só espírito e uma só atitude. Não é lindo isso? Um só espírito, uma só atitude. Sabe, meu pai dizia, quando um não quer, dois não brigam, não é assim? Então é bem verdade isso. Tem que ter um só coração, um só espírito. Isso me fez lembrar aquela palavra linda de Jeremias, capítulo 32, que é um dos textos mais lindos do Antigo Testamento. Diz que o Senhor, ele é o nosso povo, Ele quer ser o nosso povo, Ele quer ser o nosso Deus, e Ele quer que nós sejamos o povo dEle. Aí sabe o que Ele diz em seguida? Dizendo assim, olha, e eu lhes darei um só coração e um só caminho. Que texto lindo aquele. Deus falando isso para o seu povo. Olha que lindo. O Senhor quer nos ver unidos, quer ver a igreja unida, a família unida, as pessoas unidas, para que a gente não perca o brilho dos olhos, para que a gente não deixe mais de olhar um para o outro com carinho, para que a gente não perca a alegria de estar juntos. A alegria de estar juntos. Você sabia que quando a gente perde essa comunhão, a gente não tem prazer de estar com as pessoas? Pode perceber, a gente cansa logo, a gente quer ir embora logo, a gente não tem alegria de estar com ela. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo sabe o que está falando. E ele diz, olha, que vocês têm o mesmo espírito e uma só atitude. Que a atitude seja uma só. Entendeu? E quem gera isso, o que é? A não ser a pessoa do Senhor Jesus no nosso coração. Continuando o texto, o apóstolo fala, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Olha só isso. Paulo está dizendo para mim e para você, olha,
a sua motivação tem que ser correta. Você tem que ter a motivação correta. Qual é a motivação correta? É o bem comum. É o bem comum. Por exemplo, alguns de vocês podem se sentir muito constrangidos no ambiente de trabalho. Sabe aquele colega que você fala, puxa, amanhã, segunda-feira, eu vou encontrar aquele cara de novo. Uma pessoa me procurou, um membro da nossa comunidade, e disse, olha, eu estou passando por um problema, você poderia me ajudar? E eu falei, claro, vamos conversar. E começamos a conversar, e ele começou a me falar do trabalho dele. Ele falou, olha, eu passo uma pressão terrível lá no meu trabalho, não é? Uma pressão do meu ambiente, etc. Quando ele falou isso, eu pensei que fosse assim, um ambiente muito grande, onde tivesse muitas pessoas trabalhando juntas. E eu falei, nossa, que coisa, então por que você não se aproxima lá no seu setor daquelas pessoas mais amáveis, não é? E aí vocês, quem sabe, vão criando um outro ambiente lá dentro. Ele falou, não dá. Eu falei, por que não dá? Ele falou, não dá porque essa pessoa que me oprime, que me arrebenta, que me destrói, que rouba a minha paz, ele é o meu único colega de trabalho, nós trabalhamos só nós dois, numa sala. Eu confesso para você que eu falei, meu Deus, tem misericórdia desse meu amigo. Já pensou? Você trabalhar com uma única pessoa, não é? E você saber que essa pessoa nunca te traz alegria, nunca te traz prazer, nunca deu um elogio, nunca disse, olha, que coisa mais bem feita, olha, obrigado, nunca um muito obrigado, nunca, nada. Você entendeu? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não faça nada por ambição egoísta ou por vaidade. Sabe de uma coisa? Vaidade e ambição egoísta não funciona no nosso trabalho, não funciona na nossa casa, não funciona na igreja. Porque isso vai nos separar das pessoas. Você entendeu? Onde houver uma pessoa que só pensa nela, onde houver uma pessoa que pensa que a maior dificuldade é a dela, que o problema dela é o maior do que todo mundo, onde houver uma pessoa que pensa que a maior necessidade que existe em toda a comunidade, ou em toda a família, ou no ambiente de trabalho ou dela, e que ela sim é que passa por um vale profundo. Você já conversou com pessoas assim? Quando você vai conversar com alguém, não é? E você diz, olha, eu estou passando por uma luta, tal. A primeira frase da outra pessoa diz, isso não é nada. Você precisa ver o que eu passo. Gente, a gente nunca ganha de gente assim, não é verdade? Porque ele tem sempre um problema maior para contar. Sabe o que é isso, no fundo? É uma necessidade de atenção muito grande. São pessoas assim profundamente machucadas por dentro, que precisam ser curadas, que o Espírito Santo de Deus precisa curar. Não importa o quão de idade ela tenha, não importa quanto tempo ela tenha de casa, não importa quão antiga ela seja na igreja. Isso não quer dizer nada, na verdade. Entendeu? Eu sou criado dentro da igreja, desde os 9 anos de idade. Mas tem tanta coisa que o Espírito Santo de Deus está sempre me mostrando, dizendo, olha, mude aqui, mude ali, mas eu tenho que estar aberto às mudanças. E quando a palavra de Deus fala conosco, nós temos que prestar atenção, não é verdade? Olha que lindo isso. Ambições egoístas, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Olha, você só vai honrar o outro, você só vai ter o outro em alta estima, em grande estima, você só vai ter um respeito profundo pelo outro, quando você não quiser o lugar do outro, quando você não quiser ser melhor do que o outro, quando você não quiser ser mais importante do que o outro, ou se querer ser mais visto do que o outro. E de novo, isso é verdade em todas as áreas da vida. Você já esteve numa família que o filho diz assim, você gosta mais daquele filho do que de mim. Olha, muita gente aqui já passou por isso, não é verdade? Ou numa comunidade, ou mesmo no ambiente de trabalho, falou, o chefe gosta mais daquele do que de mim. Aí ficam as comparações, entendeu? E quando há comparações, há insegurança, a gente não se aproxima, a gente não é capaz de ver beleza no que o outro faz, a gente não é capaz de ver vida no que o outro faz, porque sempre o que alguém faz o melhor é seu, nunca o outro faz uma coisa boa, e apenas você. Será que vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? E é isso que a palavra de Deus nos diz. Eu posso falar uma coisa para você, o Senhor nos conhece, Ele sabe quais são realmente as nossas necessidades. Então, se teria uma oração que eu fizesse nessa noite, é dizer, Senhor, abre os ouvidos do nosso coração, para ouvir a Tua palavra. Sabe, meus irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Às vezes a gente quer muito mudar os ambientes onde a gente vive. A gente queria muito que o ambiente de trabalho fosse muito melhor.
A gente quer que o ambiente na nossa família fosse muito melhor. E a gente gostaria que a nossa igreja fosse muito melhor. Mas a gente sempre espera que o outro mude. Nós nunca estamos dispostos a mudar. Posso falar uma coisa? Uma verdade bíblica do Novo Testamento. Jesus não faz nada na vida dos outros sem que antes inicie na sua vida. Sabe, eu sei que às vezes tem maridos que gostam de cobrar das esposas, que elas sejam assim, que elas sejam assados. Amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que Deus quer primeiro fazer em você, para depois chegar no coração da sua amada esposa. E se você tentar continuar a mudá-la, ela não vai mudar, porque ela não percebe a mesma motivação no seu coração. Eu encontro senhoras, às vezes, que falam para mim, lá na minha comunidade mesmo, elas chegam para mim e falam, dá um jeito nesse meu marido, olha só o que ela me pede, veja se isso é possível. Dá um jeito nesse meu marido. Quem pode dar um jeito na vida de alguém, a não ser o Senhor? Você entendeu? Mas quem sabe, amada, às vezes o problema do seu marido pode ser você, sabia, linda? Tem muita irmã que, sem perceber, atrapalha. Ao invés de trazer, afasta. Isso dentro de casa. Na igreja isso também é verdade. E lá no nosso trabalho isso também é verdade. Por quê? Porque nós somos humanos, nós somos orgulhosos, nós somos arrogantes, entendeu? A gente não aceita o que as pessoas dizem para nós, você entendeu? Especialmente quando a gente se conhece, que todo mundo conhece a história de todo mundo. Eu imagino aqui nessa cidade, não é que não é grande, eu não sei quantos habitantes tem aqui, o pastor me deu uma ideia. Mas aqui, eu servi em Rolândia, a Arli está aqui, a Arli é de Rolândia, a gente brincava lá dizendo o seguinte, tem o trevo de Arapongas, tem o trevo de Cambé, né? A gente dizia o seguinte, uma notícia de manhã que estava no trevo de Cambé, meio-dia ele já estava lá em Arapongas, que corria a cidade assim rapidinho. Principalmente coisas que denegriam a vida das pessoas. Aquilo ia numa velocidade, isso sem o WhatsApp. Isso sem o Facebook. Agora, hoje, então, com esses negócios, você está entendendo o que Paulo está nos ensinando aqui? Você está entendendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, antes de querer corrigir quem quer que seja, comece por você. É isso que Paulo está falando. Comece por você. Não fique olhando para o outro, querendo mudar o outro, querendo converter o outro, querendo converter a outra pessoa. Mude você. Às vezes, os nossos jovens, não é? Eles têm dificuldade com algumas coisas, alguns convites que a gente faz, até para vir na igreja. É claro, a gente passa a semana inteira falando mal da igreja em casa. Depois chega no domingo, você não quer ir na igreja? Falando, como que eu vou naquele ambiente que você fala a semana inteira mal dela? Você fala mal das pessoas. Aliás, um dia aconteceu uma coisa interessante. Teve um aniversário de crianças, e a mãe levando a filha no aniversário, e chegando lá, encontrou as amigas, claro, da igreja, e abraçou uma e disse, ai querida, que saudade, não sei o quê. E olá amiga, tudo bem? E a menina do lado, uma menina de 4 anos, né, que puxou a saia da mamãe, ela falou, o que é, filhinha? O que você está querendo? Né? Mãe, eu já vou já, deixa eu só falar com a minha amiga. Aí a criancinha falando para a mamãe, mamãe, essa é aquela mulher que você vive falando dela lá em casa? Não é? Que você vive falando mal dela lá em casa? Criança é honesta, criança fala a verdade. Você está entendendo? Criança fala a verdade. Nós já fomos assim também. A gente já foi verdadeiro. Depois nós crescemos. Viramos adultos, viramos hipócritas. A gente não fala a verdade. Quando fala, fala para machucar. Nunca fala com amor, a verdade com amor, sabe que a Bíblia recomenda? A verdade com amor. A gente já fala para arrebentar, para destruir o outro. Isso machuca tanto. Uma das lições que eu aprendo com o reverendo Messias é justamente essa. Não é o que você diz, é o como você fala. Não é o que você diz, é o como você fala. Veja se isso não é verdade. Dependendo do tom de voz, dependendo do seu olhar, você pode atrair, ganhar a pessoa, ou você pode afastar a pessoa. Não é que ela não gosta de você, é que você é agressivo. Não é que ela não respeita você, é que você não sabe conversar com ela. Você entendeu? Você não sabe ganhar a pessoa. E a palavra de Deus nos ensina isso. Quem sabe a gente olha para o texto com outro olhar. Continuando, diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Olha que recomendação mais simples, da gente se preocupar, de ficar realmente ocupado com o problema do outro.
Você se lembra quando pessoas deixaram de fazer algumas coisas para atender você? Acho que você nunca esqueceu. Acho que você nunca esqueceu aquele dia que alguém foi visitá-lo no momento de crise. Acho que você nunca esqueceu aquele dia onde você estava precisando só de uma palavra, só de um abraço, só de um beijo, só de um abraço. Você nunca esqueceu. É isso. Mas a gente fica, às vezes, lá no nosso mundinho, não é? Dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer. A gente fica lambendo as próprias feridas, entendeu? Isso é sinal de egoísmo. Você nunca vai ser uma bênção na vida de alguém se a gente continuar pensando assim. Agora, veja isso. O que Paulo faz então? Ele fala, gente, essas são as coisas que eu gostaria que acontecesse na vida de vocês. Certo? É isso que Paulo está falando. Ele está nos exortando aqui. Aí ele fala assim, então agora eu quero que vocês, entendeu? Balizem a vida de vocês. Eu quero que vocês agora coloquem a vida de vocês num caminho que não é o meu caminho, mas que é o caminho, que é o estilo de vida de Jesus. Aí Paulo vem e pega o exemplo de Jesus e diz assim, olha, sabe o que você deve fazer? Faça como Jesus fez. E aí a sua vida vai mudar. É isso que Paulo está nos dizendo aqui, está nos ensinando. Olha que interessante. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando, por que você não muda o estilo de vida? Por que você não muda o seu jeito de agir? Agir no trabalho, agir na família, agir na igreja. Por que você não usa como modelo a vida de Jesus? É isso que Paulo está nos ensinando. E quando a gente segue o modelo de Jesus, não há como não haver transformação na nossa vida. Quando nós comparamos a nossa vida com a dele, é que a gente percebe quantas coisas há em nós que precisam ser mudadas. E a gente vai levar um susto, se a gente for honesto. A gente vai descobrir muitas áreas que a gente pensava, nossa, eu sou tão boazinha. Será que Deus pensa a mesma coisa de você, minha querida irmã? Que se acha tão boazinha? E você, meu irmão? Quando você diz, eu sou um homem sério, eu sou um homem bom, será que Deus concorda com isso? Porque às vezes o que a gente chama de bom não é o que Deus chama de bom. Não é verdade? Veja, por exemplo, você quer tirar uma dúvida, quer fazer a prova dos 9, lembra disso? Isso é coisa dos antigos, né? Mas quer tirar a prova dos 9? É só a gente olhar esse texto. Veja bem, olha só o que Paulo vai fazer conosco agora. Ele vai nos colocar frente a frente com Jesus. Veja isso. Veja isso. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se. Jesus sempre soube quem ele era filho de Deus, ele veio com uma missão clara, para cumprir, a fazer a vontade do Pai. Agora, você nunca vai ver Jesus dizendo, você sabe com quem que está falando? Você nunca vai ver Jesus dando carteirada de ninguém. Você nunca vai ver Jesus, entendeu, se apegando a posições. Eu sei que isso aqui em Lupionópolis não acontece, mas eu já fui pastor de várias igrejas, que Deus me livre de dar uma chave para alguém. Você dá uma chave para uma pessoa, você jamais vai entrar naquela porta sem falar com ela primeiro. Ela se sente dona do pedaço. Como eu disse, eu sei que isso não acontece aqui, mas eu já vi isso acontecer. Jesus age totalmente diferente, ele não é dono de nada, você entendeu? Ele não é dono de reinado nenhum. E se tem uma coisa que divide família, se tem uma coisa que divide ambiente de trabalho, que divide igreja, é esse negócio de dono. Quando um é dono de alguma coisa, estraga tudo, machuca as pessoas, especialmente aquelas que não falam, ou que falam pouco, ou que são mais tímidas. Elas são feridas, ficam machucadas, e a gente precisa prestar atenção. É interessante isso. E Paulo está dizendo, ao invés disso, por que você não olha para Jesus? Ele era Deus, e é Deus, mas nunca chegou dizendo, você sabe com quem está falando? Nunca fez isso. Ele é o nosso modelo de vida. Continuando, por favor, de olho no texto. Olha isso, ele não tinha apego nenhum. Eu não sei se você já viu, mas às vezes tem uma pessoa que nunca dirigiu nada, aí alguém deu um cargo para ela. Já aconteceu isso lá no seu trabalho? Lembra que alguém foi promovido? Até aquele dia ele era seu amigo, não é? E depois o que aconteceu? Mas pensa num camarada soberbo, não é mesmo?
Pensa em alguém soberbo. Fala, meu Deus, esse homem era tão humilde. O que aconteceu com ele? Sabe o que foi? Ele era um homem que lá dentro, ele não era tão humilde assim. Ele nunca foi. É porque ele nunca teve a oportunidade de manifestar todo o seu orgulho. E um dia que deram uma posição para ele, o dia que deu uma posiçãozinha só, aí ele se apegou. Impressionante. Eu vou contar uma experiência particular, não minha, mas de um amigo meu. Eu, graças a Deus, nunca tive problemas com os meus tesoureiros, mas um amigo meu estava me dizendo isso. Olha, eu não sei, eu não entendo por quê. Eu nem sei quem é o tesoureiro aqui, tá bom, gente? Eu não sei nada da história dessa igreja, acabei de chegar aqui, cheguei faz meia hora, e eu e o pastor nós estamos conversando sobre outro assunto, tá bom? Olha eu de novo me justificando, não é? Porque dá a impressão de que alguém pode cair em cima do telhado de alguém aí, e não é nenhuma. Olha, eu estou abrindo meu coração com você. Eu estou abrindo meu coração com você. Meu amigo chegou e falou assim, pensa numa pessoa que foi meu companheiro o tempo todo, junto comigo, com chuva e com sol, o meu companheiro. Quando demos um cargo para ele, mudou completamente. Sabe o que é isso? É o nosso egoísmo. A gente faz isso. Eu posso fazer isso. Você pode fazer isso. Você entendeu? Embora a gente às vezes não concorde, mas nós somos realmente egoístas por natureza. Olha o que o texto diz. Não se apegue a coisa nenhuma. Não se apegue, que vai ficar tudo aí, meu irmão. Eu já vi tanta gente perder o ambiente de trabalho, até ter que mudar de trabalho, sabia? Por causa da sua arrogância. Já vi gente que teve problema dentro da família, por causa da arrogância. E já vi muita gente, e ainda vejo, gente se entristecendo dentro do corpo de Cristo, por causa da arrogância, do apego. É meu, esse lugar é meu, essa poltrona é minha, esse posto é meu, e assim por diante, esse cargo é meu. Não é? Eu e você já vimos colegas pastores fazendo isso em outras comunidades. Sentaram em cima ali, meu amigo, e disseram, não, daqui ninguém me tira. Olha que coisa, você entendeu? Que perigo, né? Falar um negócio desse. Eu acho muito perigoso. Alguém que chega e diz um negócio desse, daqui ninguém me tira. Esse é um negócio sério, não é mesmo? Olha, vamos continuar. O que o Paulo diz aqui? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Sabe o que é se esvaziar? Imagina um recipiente. Eu ganhei um copo, uma irmãzinha querida trouxe uma água para mim aqui. Eu não posso fazer isso aqui, mas se eu fizer isso com o copo, vai esvaziar-se, sair todo o líquido dentro do recipiente. É isso que aconteceu com Jesus. Jesus nunca perdeu a sua divindade, mas ele se esvaziou de toda a vaidade, de qualquer tipo de vaidade, que jamais habitou o coração dele, mas nunca permitiu que entrasse. Sabe o que eu estou falando? Entendeu? Então esvaziar-se é isso, você fica livre, e é tão bom viver livre, é tão bom viver com o coração livre, entendeu? Completamente esvaziado de qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de pretensão, vindo a ser servo. A palavra aqui no grego é doulos, quer dizer escravo. Olha, gente, escravo. Jesus veio para se tornar um escravo, é forte. Mas foi isso que ele veio fazer. Está aqui, ó, olha o apóstolo Paulo falando, vindo a ser servo. Aí a gente entende por que Pedro levou aquele susto no dia que Jesus lavou os pés dele. Escravos, eu não sabia, não sei se você sabia disso, que para mim escravo é tudo uma coisa só. Mas depois eu fui estudar, até por causa desse texto, descobri que não. Existem vários tipos de escravo. É mais ou menos o que acontece numa fazenda, né? Tem uns funcionários, cada um tem a sua função. Um faz uma coisa, outro faz outra. Então, os escravos também eram assim. Eles eram classificados de acordo com a inteligência, com a experiência, entendeu? Então, uns iam para a cozinha, outros ajudavam o patrão a administrar a casa, e era escravo, mas ajudava, mexia de muita confiança, muitos anos juntos, cuidava até da administração financeira da fazenda, entendeu? Agora, tinha alguns escravos que não tinham capacidade nenhuma. Sabe aquela pessoa que você ensina, o cara não aprende, não sabe fazer nada? Esses escravos, lá no primeiro século, eles tinham uma função. Eles lavavam os pés dos hóspedes que chegavam na casa dos seus senhores. Agora pense comigo. Um dia Pedro está lá, na última ceia, e Jesus chega e se ajoelha na frente dele para querer lavar os pés de Pedro. Alguém aqui já lavou os pés de alguém por necessidade? Vocês já lavaram. Quem já lavou os pés de alguém aqui sabe o que eu estou falando.
Não é uma atitude comum. É algo muito íntimo. Parece até uma bobagem falar isso. Mas é uma coisa muito íntima você tocar nos pés de uma pessoa. Eu não tenho essa liberdade para fazer com vocês aqui. Você entendeu? É uma coisa muito íntima que Jesus estava fazendo. Pedro reagiu na hora. Falou, os meus pés não. Ele se assustou. Ele não entendeu que Jesus veio para ser servo. Posso falar uma coisa? Esse deve ser o nosso papel dentro da igreja. Lavar os pés uns dos outros. É nesse nível que Ele quer. Aí nós vamos ver essa cidade transformada pelo poder de Deus. Aí nós vamos ver pessoas querendo vir aqui, querendo saber o que está acontecendo. O que está acontecendo com essa igreja? Entendeu? Que tem gente fazendo o que nunca fez. De uma forma extraordinária, de uma forma especial. Vamos adiante que está ficando um sermão longo aqui, não é verdade? Pastor, que horas termina? 15 para as 9? Não. Meia-noite? Oh, muito obrigado. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Está vendo? Jesus, que era Jesus, era um ser humano normal. Hoje de manhã eu estava pregando lá e dizendo isso, né? Ele teve sede, não teve sede? Jesus não teve fome, gente? Gente, vou fazer uma pergunta agora. Jesus foi tentado ou não foi tentado? Imagina, Jesus foi tentado, como você é tentado, como eu sou tentado. Jesus chorou. Quem é que não lembra daquele versículo, né? Nosso preferido na escola dominical, lembra do texto áureo? Não é? Eu só sabia aquele. Aquele era o meu preferido. A professora mandava decorar, mas aquele eu sabia. Jesus chorou, não é verdade? Mas Jesus chorou também sobre Jerusalém. Quando Jesus olhou para aquela cidade, e ele não viu telhado, gente, não é assim. Ele não viu casa, gente, não viu sobrado. Ele viu pessoas, viu mães chorando, viu filhas chorando, viu homens e mulheres chorando, problemas dentro de casa, problemas dentro de casa que ninguém sabe, só você que sabe, só a esposa que chora em casa, só o travesseiro dela sabe, ela nunca falou para ninguém, que ela não pode falar isso para ninguém, porque todo mundo tem uma impressão daquele homem, achando que ele é um homem maravilhoso e santo, mas só ela que mora com ele sabe quem ele é, e o contrário também é verdade. Às vezes você olha para aquela mulher, pensa que ela é uma bênção, aí conviver para você ver, e aí Jesus viu tudo isso, ele olhava tudo isso, e ele chorou, dizendo, por que esse povo está assim? Não precisava, não precisava. Quantas vezes eu quis abraçar vocês? Foi isso que Jesus falou, não é? Então é isso aqui, está aqui revelado. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Jesus se humilhou. Você sabe o que é se humilhar? Humilhar tem a ver com simplicidade. Você me perguntar, o que é ser humilde? É ser simples. Humilde é ser simples. Quanto mais simples você é, mais humilde você é. Uma pessoa simples. Simples no conversar, simples no tratar, entendeu? Uma pessoa humilde, sem pretensões. Posso fazer uma pergunta? As pessoas, quando olham para você, veem essa qualidade na sua vida? As pessoas que convivem com você, olham para você e veem em você uma mulher humilde, um homem humilde? O seu filho pensa isso a seu respeito? Sua esposa, seu marido? O que pensam as pessoas a nosso respeito? É uma boa pergunta para se fazer, porque Jesus era humilde. E nós temos que ir para a presença dele e dizer, Senhor, dá-me um coração humilde. Eu quero ser humilde. E agora, veja que ele diz, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente, e foi obediente até o fim. Nunca deixou de obedecer ao Pai. Deixe-me dizer uma coisa. Nós precisamos prestar atenção no nosso relacionamento com o Pai, para que nós não sejamos pegos em desobediência. E eu vou falar para você uma coisa, é fácil desobedecer, é fácil cair em desobediência. Não confie em si mesmo, não confie no seu taco, não confie. Por mais tempo que você tenha de ministério, por mais tempo que você tenha de evangelho, por mais tempo que você tenha de vida, nunca confie em você. Porque às vezes você pode estar sendo pego em desobediência e só você não viu isso. E sabe como encerra esse texto? Ele diz assim, porque Jesus foi o que foi, porque Jesus viveu do jeito que viveu, entendeu? Ele recebeu um prêmio do Pai. E você sabe qual foi o prêmio que Jesus recebeu do Pai?
foi a ressurreição. Tem muita gente que pensa que era óbvio que Jesus ia ressuscitar. Jesus só ressuscitou porque ele foi fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte. Jesus foi fiel até a morte. Por isso, ele foi aprovado pelo Pai. E por isso, ele foi ressuscitado. Jesus ressuscitou porque foi obediente. E nós só ressuscitaremos se nós praticarmos a nossa obediência junto a Cristo. E é interessante que Paulo encerra dizendo assim: e ele lhe deu um nome que está acima de todo nome. Olha que interessante. Agora, Jesus, que sempre honrou o Pai, agora ele é honrado pelo Pai. Preste atenção. Se você honrar o Pai com a sua vida, na sua casa, com seus filhos, com seus pais, com a sua esposa, com seu marido, se você honrar os seus pares no seu trabalho, o seu patrão, aquele que está abaixo de você, se você honrar a sua liderança nessa igreja, se você honrar aqui os seus líderes e honrar os irmãos uns aos outros, Deus te honrará. Isso não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Sabe, meus irmãos, a maneira mais poderosa de testemunhar Jesus não é falando, é vivendo, é tendo em nós a vida de Cristo. É só viver o que Jesus viveu. É só dizer: Senhor, então me ensina porque eu não sei. E Deus não aguenta um coração quebrantado. O Senhor Jesus não aguenta um coração quebrantado. Você pode dar um pulinho ali no teclado e colocar um stream, por favor, querido? Eu queria fazer uma oração com vocês, com a sua permissão, meu pastor. Eu queria orar por vocês. O Senhor não resiste um coração quebrantado. Quebrantado. O Senhor não resiste. O Senhor não resiste um homem prostrado, uma mulher que se prostra. O Senhor não resiste uma pessoa que se curva diante dele. O Senhor resiste quem? Quem conhece a Bíblia aqui sabe o que eu vou dizer. O Senhor resiste aos soberbos. Está escrito lá, não está? O Senhor resiste aos soberbos. Mas o que se curva, Deus vem ao nosso encontro. O Senhor Jesus vem e nos abraça e faz algo novo na nossa vida. Eu quero orar com você. Quero pedir que o Espírito Santo de Deus faça algo no seu coração. Eu não vou pedir ninguém para vir na frente, nada disso, pode ficar tranquilo. É onde você está. Aliás, assim até melhor, porque eu quero que você responda ao Senhor diante dessa palavra, não é para mim. Eu quero que a sua resposta não seja para mim, seja para o Senhor. Diante do que você ouviu, o que você acha que o Senhor Jesus quer falar com você nessa noite? O que o Papai do Céu está querendo falar com você que você ainda não entendeu? O que o Senhor Jesus está querendo te mostrar que você ainda não percebeu? Pode ser que Ele esteja querendo falar com você e há muito tempo, mas você, por alguma razão, não deu ouvidos a Ele. Eu espero que você dê nessa noite. Incline a sua cabeça, por favor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo grande privilégio que tu me dás de estar aqui com o teu povo, com as tuas ovelhas, homens e mulheres de Deus, estar com esta igreja, essa igreja que o Senhor plantou nesse lugar. E o Senhor plantou essa igreja aqui para fazer a diferença em Lupianópolis, para trazer um testemunho de vida, de paz, de esperança nessa cidade, para fazer toda a diferença. Agora eu oro pela vida de cada um aqui, e eu quero começar orando pelo trabalho de cada um, que o Senhor esteja usando a vida de cada homem, mulher, jovem e até criança, lá naquele ambiente, que o Senhor esteja mudando o ambiente de trabalho, abençoando, usando este irmão, usando com um novo olhar, com a nova vida, usando com a nova postura, com a nova atitude, usando essa irmã lá, que ela não seja conhecida como aquela que cria problema, mas que ela seja conhecida como uma bênção naquele lugar, uma mulher que leva esperança, que leva alegria,
um homem que é confiável, que fala a verdade, que vive a verdade. Faça isso na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que os trabalhos do teu povo possa ser impactado pela vida dele e dela. Agora eu oro pelas nossas famílias, pelas nossas casas. Eu oro por cada casa aqui representada nessa noite, por cada família. Eu não sei quem é quem, eu não conheço as famílias aqui, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe aqui quem é o marido que não trata bem a esposa lá na casa. Diante dos outros ele trata bem, diante dos outros todos admiram, mas ninguém sabe o que essa mulher passa. Ninguém sabe das suas lágrimas, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe também os homens aqui que choram em silêncio durante a noite, por ter o seu coração entristecido por alguma razão, ou por causa de um filho, de uma filha, ou por causa da esposa, ou de algum parente. Eu não sei, mas o que eu sei é que o Senhor, quando entra na nossa casa, o Senhor quer fazer uma revolução com todos. Então, Pai, venha fazer uma revolução em todas as famílias dessa igreja nessa noite, a partir dos que estão aqui, a partir dos meus amados irmãos e irmãs que aqui estão. Que o Senhor possa mudar a partir de hoje algo tremendo nessa casa. Que a partir de hoje ninguém cobre mais nada de ninguém. Que a partir de hoje ninguém exponha mais ninguém, ninguém bata mais de frente com ninguém. Mas que cada um de nós possamos ir para a tua cruz e diante da cruz confessar os nossos pecados, a nossa arrogância, a nossa falta de amor, a nossa falta de habilidade, falta de trato, a nossa falta de pedir perdão, a nossa falta de andar na luz, de falar a verdade. Que o Senhor possa nessa noite dissipar tudo isso das famílias dessa igreja e fazer uma obra completamente nova a partir de hoje, papai. É o maior presente que essa igreja pode ganhar, são lares renovados e transformados pelo teu poder. Lares transformados pelo teu poder. E agora eu te peço por essa igreja, Pai, muito obrigado por essas famílias. Obrigado. Aqui tem gente trabalhadora, que trabalha a semana inteira, luta a semana inteira e tem mantido essa igreja com seu dízimo e com a sua oferta. Eu te agradeço de todo o meu coração. E eu quero te pedir que o Senhor abençoe muito essas casas. Não deixe faltar o pão de cada dia lá. Não deixe faltar a saúde. Não deixe faltar paz nessa casa. Para que eles continuem contribuindo com a tua obra com amor. Mas com amor, Pai, com alegria. Dando com alegria. Que é o que agrada o teu coração. Porque o Senhor ama as pessoas que servem com alegria, que dão com alegria. Abençoa os presbíteros dessa igreja. Eu não os conheço, abençoa-os, abençoa esse conselho, que a tua graça esteja sobre esse conselho, que o Senhor restaure mesmo, que o Senhor faça coisas novas nesse conselho, dê uma nova visão para eles, e a nossa diaconia também, e os ministérios internos da igreja. Continua a abençoar, desde as crianças, adolescentes, jovens, adultos. Abençoa todos os ministérios dessa igreja. Abençoe a família do nosso pastor. Abençoa a esposa, a Silvia. Abençoa os filhos. Abençoa essa casa com muita paz, com muita bênção, com muita alegria, com muito amor. E que o amor do Senhor seja derramado sobre essa igreja de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, como eles nunca experimentaram antes. Algo realmente novo é o que eu estou te pedindo nessa noite, para que essas canções que nós cantamos essa noite seja verdade na nossa vida, seja verdade nessa igreja, seja uma palavra profética para a vida dessa igreja. E haja alegria e haja paz, para que as pessoas em Lupeonópolis, então, ao observar o que o Senhor está fazendo aqui, possam dizer um para o outro, sendo Deus está neste lugar, porque eu vejo Deus na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Obrigado, meu pastor. Que Deus os abençoe. Muito bem, muito obrigado. E eu creio que Deus falou com cada um de nós, né? Sim? Sim ou não? Sim. E nós não conversamos absolutamente nada. Quando eu convido alguém, aliás, nós falamos só por WhatsApp. Nós não conversamos.
E é uma prática que nós temos. Então, eu creio que Deus fala ao nosso coração. Deus fala a cada um de nós. Então, é uma alegria muito grande em receber o pastor aqui. Como eu disse, nós queríamos tê-lo trazido já antes, mas o tempo de Deus é diferente do nosso, né? E ele veio no tempo certo. Convido você a ficar em pé. O pastor José Antônio vai impetrar a bênção. Não vai embora. Vamos ao fundo, né? Vai lá, bate um papo com ele, com a sua esposa, né? Ela é parente do Alcides Duque Estrada, né? Os mais antigos aqui sabem de que eu estou falando, né? Ele andou por aqui, né, Marinho? Andou por aqui, né? Eu conversou com ele esses dias, né? Tempo atrás. Foi pastor da Silvia, em Umuarama, né? Eu cheguei um pouquinho depois, né? Mas foi pastor dela lá. Então, para você poder conversar com os irmãos, né? E a gente externar um pouco mais essa comunhão tão gostosa, né? O pastor vai impetrar a bênção, nós estaremos ali à porta, abraçando, cumprimentando os irmãos, mas aí você vira à direita e vai para o fundo, não é à esquerda, né? À direita, né? Ok? Então, vamos receber a bênção do Senhor e nós estaremos à porta e depois, ao fundo, a gente continua conversando um pouco mais. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida, a família de cada um de nós, hoje aqui, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.